Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui sobre missão de vida, sobre propósito existencial. Por acaso você tem o sentimento de que nasceu para realizar alguma coisa? Os propósitos ou as missões de vida são todas iguais? E as crianças que morrem cedo, elas também tiveram algum propósito? Quais as atitudes que podem nos fazer desviar desse propósito de vida? E mais, uma dica valiosa no final do vídeo que pode te ajudar a você cumprir satisfatoriamente a sua missão. Mas antes de falar desse tema, que é um tema de alto nível e que pode muito contribuir para a tua evolução, eu peço que você se inscreva no canal se tiver interesse por temas como a EQM, ou experiência de quase morte, e temas transcendentes que auxiliam e têm tudo a ver com a evolução da consciência. Então, se você tem interesse, se inscreva e também curta esse vídeo, porque a sua curtida é muito importante e ajuda demais com que esses assuntos e com que o canal aqui acabe ganhando mais relevância na internet. Então, feitas as devidas introduções, vamos passar aqui para o conteúdo principal de hoje. Então a gente pode começar dizendo que esse propósito tem diversos sinônimos, diversas formas no qual ele é chamado, como por exemplo meta existencial, missão terrestre, objetivo intrafísico, projeto de vida, tarefa humana e assim por diante. Agora, eu gostaria de já trazer um termo muito apropriado, que é um termo mais técnico atualmente falando, que é o termo programação existencial, ou seja, em outras palavras, proexis. É uma palavra um tanto quanto nova, mas que ela dá uma noção um pouco mais exata em relação a esses assuntos. Então eu vou estar chamando aqui no vídeo tanto de propósito existencial quanto proexis, tá? Significam praticamente a mesma coisa. Claro que há diferenças em relação a como se vê isso. Porque para muitas pessoas, elas dizem assim, eu não tenho um propósito, a gente nasce aqui, existe e temos um propósito de ou sermos felizes, ou um propósito de talvez nos descobrirmos, mas assim, por que a gente nasce? Por que a gente renasce? O que está por trás disso? E aí existem vários pontos que a gente precisa colocar e debater para ter um entendimento maior em relação a esse assunto. Uma primeira questão é que esse propósito de vida, ou essa proexis, ela é individual. Então não cabe a ninguém evoluir por você. Você é o responsável maior pela tua evolução. E esse propósito ele está muito, vamos dizer assim, coeso, muito unido com as tuas necessidades evolutivas. Então o que é uma necessidade evolutiva? Muitas vezes é aquela lição que você precisa ter, ou aquela família que você nasce, ou aquele contexto no qual você é inserido ao nascer, para que justamente aqueles desafios, aqueles problemas e aquelas oportunidades sejam formas de fazer com que você cresça, amadureça e evolua. Muitas vezes a gente evolui pelo sofrimento, mas veja bem, ninguém nasceu com a proexis ou com o propósito de sofrer. Isso é uma ideia muito equivocada. Então a gente nasce para nos desenvolvermos. Às vezes isso vem na base da dor? Às vezes sim. Mas esse não é a essência, não é o propósito geral. A gente está aqui para ter crises de crescimento, ou seja, para o amadurecimento, o progresso do nosso mundo íntimo, do nosso universo interior. Isso é o ponto mais sério. Então não adianta transferir, ninguém vai evoluir por você. Você é o principal e maior responsável pela tua evolução. E um ponto muito importante de se dizer é que a EQM, ou as experiências de quase morte, e também as experiências fora do corpo, tanto espontâneas quanto autoinduzidas, podem dar uma noção para a pessoa de qual é a sua missão, de qual é o seu propósito aqui na vida humana. E muitas vezes essa noção ela é muito clara, às vezes ela é mais de um ponto de vista geral, mais abrangente, mas de qualquer forma toda essa experiência que transcende a matéria, onde a pessoa sai do próprio corpo, pode dar indícios diretos, indiretos
ou mesmo fortíssimos do qual é o seu papel nesse mundo, por que você está aqui. No entanto, muitas pessoas acabam confundindo isso, achando que saber qual é a sua proex, qual é o seu propósito aqui, ela vai encontrar em uma linha, em uma frase, ou como se fosse um contrato onde tem ali um parágrafo que vai dizer a ela o que ela precisa fazer. No entanto, não é assim que se processa na prática. Então, as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte, nos mostram que é mais um processo de direção, ou uma diretriz que a pessoa precisa seguir. Muitas vezes uma área do conhecimento que ela tem que estudar, ou uma área profissional, ou uma área muitas vezes, sabe, de cidade, de família, enfim, ela tem uma orientação geral. Até porque essa programação existencial, ela acaba não sendo fixa, ela pode mudar em relação às décadas, às pessoas que chegam. Então não é uma coisa engessada, olha, faça isso e ponto final. Não, programação existencial, como a gente vai ver aqui, é muito mais complexo que isso. Por isso que é mais uma orientação, uma bússola, uma diretriz no qual a pessoa segue, no qual ela vai então procurar ter a sua produtividade, as suas ações, seus projetos e as suas realizações. E cabe frisar que são raras as pessoas que são conscientes em relação a essa programação existencial. Raras. A maioria não sabe, não admite, ou se tem algum sentimento dentro dela, ela acha que aquilo é só uma coisa da natureza dela, do temperamento, uma bobeira da sua cabeça, mas ela acaba não levando a sério. Agora, saber de fato, lucidamente, conscientemente, aí são poucos. Em geral, pessoas que têm algum nível de sensitividade ou parapsiquismo, como se chama tecnicamente, mas enfim, tem a parte extrasensorial mais desenvolvida, ou mesmo teve a oportunidade de ter experiências de quase morte ou experiências fora do corpo. Essas pessoas, que são poucas, é que em geral acabam desvendando ou tirando aí essa fumaça de ignorância e caminhando então com passos mais sólidos numa direção concreta em relação ao que eles precisam realizar aqui. Então, como eu perguntei no início, você tem um sentimento de que você nasceu para realizar algo, que você tem alguma tarefa a ser feita? Pois é, isso é a proex, ou a programação existencial. Quanto mais você utilizar as suas ferramentas, o seu poder interno, no intuito de desvendar, no intuito de entender quais os mecanismos e as suas necessidades evolutivas, mais você vai poder se alinhar com a sua real natureza e utilizar essa vida então como uma alavanca, ou como uma ferramenta de crescimento tanto para si quanto também para os outros. E um ponto-chave que eu quero dizer para todos é o seguinte, é que infelizmente a grande maioria das pessoas morre sem completar ou sem conseguir realizar essa programação existencial de modo satisfatório. Infelizmente a grande maioria acaba tendo um certo desequilíbrio, uma perturbação maior ao descartar esse corpo físico. Não porque a morte seja um problema, não, mas é o sentimento de que aquilo que ela precisava fazer não foi feito. Então ela foi repetente, ela se sente incompleta. É um sentimento muitas vezes avassalador, às vezes de tristeza, de melancolia ou de raiva por não ter conseguido desempenhar o que precisava ser feito. E por isso que é muito importante você entender e avaliar se existe algum sentimento de desconforto e de insatisfação em relação à vida. E essa insatisfação não é mero capricho, não é porque você tem uma casa dos seus sonhos, não é porque você não conquistou um carro ou isso ou aquilo, não nesse sentido, mas é uma insatisfação íntima. Sabe aquele vazio existencial que por mais que a pessoa tenha às vezes dinheiro, tenha saúde, tenha família, tem tudo, mas dentro de você ainda tem um buraco, dentro de você ainda tem algo que você não sabe dizer o que é, mas dá desconforto, dá insatisfação, dá uma vontade que você não sabe, às vezes nem traduzir em palavras o que é aquela agonia, aquele conflito que está dentro de você. Muitas vezes é por quê? Porque você está desviado, você está numa rota errada
em relação ao seu propósito ou à sua proexis. Muitas vezes você nasceu para fazer A e está fazendo B, C ou D. Então, quando há um desvio já meio grande em relação àquilo que precisava ser feito, é que surgem essas questões emocionais. Quando esses sentimentos negativos se instalam principalmente na terceira ou na quarta idade, as pessoas aí que já estão próximas do descarte do corpo, aí é que fica cada vez mais evidente que a vida foi por um caminho errado. Então, se você está assim, acorde, não menospreze, não trate com descaso esses seus sentimentos. Isso é um indicativo muito importante, muito sério de que você precisa fazer algo a respeito. Você precisa mudar, você precisa voltar para a rota no qual você devia estar. Porque se não for assim, você vai ser apenas mais um da massa, ou mais um da população que vai morrer descontente e insatisfeito consigo próprio, porque não fez as mudanças e não tomou as atitudes que precisavam ser realizadas. E não é à toa, por exemplo, que muitas pessoas confundem missão de vida ou programação existencial com ganhar dinheiro, por exemplo. Então passam a vida inteira valorizando só o vil metal, só as posses, só o patrimônio, sabe? É sempre o cifrão, é sempre o dinheiro, é sempre grana. E veja bem, uma pessoa que passa por uma experiência de quase morte, por exemplo, você não vê nenhum ser de luz chegando e falando: olha, meus parabéns, você já acumulou 20 milhões de dólares, excelente. Ou então dizerem: nossa, você é um bilionário, a gente não recebe muitos bilionários aqui, meus parabéns, você conseguiu acumular muita fortuna. Isso não acontece. Veja, nas experiências fora do corpo, nas experiências de quase morte, o seu dinheiro, o seu patrimônio é irrelevante. Ninguém está nem aí para isso. Então não é o dinheiro, não é as questões, sabe, sociais, não é o status, não é a fama, não é nada disso que é supérfluo que vai fazer com que realmente a tua vida valha a pena. Veja bem o que as experiências de quase morte valorizam, o que elas chamam a atenção para cada um de nós. Não é nada disso que eu citei, muito pelo contrário. Então, muitas vezes você está desviado da sua proex, por quê? Porque o que você está focando, muitas vezes não tem significado algum, não tem relevância nenhuma após a morte. Quando você descartar o teu corpo, você vai levar seu dinheiro? Você vai levar seu prestígio, sua conta bancária? Você vai levar tudo aquilo que não tem significado algum? Então, o que a gente leva para o outro lado após a morte que realmente conta? O que vale a pena? É aí que a gente começa a entender o papel primordial da nossa programação ou propósito existencial. Entrando em pontos agora mais específicos, as experiências fora do corpo, por exemplo, nos mostram que a proexis tem alguns tipos diferenciados, como por exemplo, se percebe que existe o propósito tanto instintivo quanto técnico. Muitas pessoas precisam se desenvolver, mas elas não sabem o que fazer. Não foi antecipado nada a ela, ela simplesmente nasce e, pelo instinto, pela intuição, ela vai meio que tentando entender onde que ela precisa chegar, o que ela tem que fazer. E já existem programações ou propósitos já pré-determinados, pré-definidos, que têm de fato ações e conteúdos bem concretos que a pessoa precisa realizar. Então veja, tem tanto aquele que não sabe o que faz, parece que vai tateando no escuro, quanto aquele que antes de renascer sabia muito bem as diretrizes do que precisava ser feito. Tá? Então esse é um ponto para a gente começar a entender. Outro tipo desse propósito é justamente entender que ela pode ser muito mais individual ou grupal. Lembrando que a evolução é sempre individual. Então, nesse caso onde a pessoa trabalha mais com ela mesma, são questões mais particulares, onde envolve praticamente o seu esforço, as suas capacidades, as suas maturidades já desenvolvidas. No caso da questão grupal, aí já pode incluir outras consciências. Então veja, existem grupos de pessoas que antes de renascer, antes de virem aqui para essa dimensão, se planejaram, se organizaram para ter tarefas em grupo. Então pessoas iam desempenhar papéis específicos, certas lideranças, certas atitudes
Então tudo isso é antecipado antes da vida aqui. Agora, programações que envolvem grupos ou muitas pessoas, muitas vezes são muito complexas e não dá muito para determinar o que vai acontecer ou como é que as coisas vão lidar. Porque pessoas que eram para chegar nesse grupo podem acabar não chegando, podem acabar morrendo antes da hora, podem acabar se desviando das suas metas e acabar nem chegando. Algumas pessoas que eram para desempenhar uma função têm que acabar fazendo outra. Tem pessoas que surtam e somem, enfim. Existem, sabe, contextos grupais de manipulação, de intriga, pode acontecer muita coisa. Então essas programações grupais geralmente são bem mais avançadas, bem mais complexas, envolvem muitos contextos, sabe, inclusive de várias dimensões ali, intercedendo e ajudando para que esse grupo possa se desenvolver, ou sabe, seja dos males o menor. Tudo isso tem relação. Inclusive, há um tipo de programação chamada de mini-proexes, que pode ser, por exemplo, das crianças. Então, muitas crianças falam, nossa, coitada, morreu jovem, morreu cedo. Mas não se iluda. Em muitos casos, essa criança foi bem-sucedida. A vida, apesar de curta, foi satisfatória. Mas não veja também com olhos românticos, porque muitas crianças acabam descartando esse corpo, acabam, morrendo ou falecendo, como se diz popularmente, antes da hora. Isso também acontece. Então, cada caso é um caso e existe, então, tanto a criança que realmente era para ser uma vida curta, já foi planejado isso antes dela renascer, tá bem? Quanto aquela criança que muitas vezes foi um acidente de percurso, foi de fato uma tragédia, foi algo que não era para ser executado, mas que acabou acontecendo e muitas vezes abreviando uma vida que era para ter sido muito mais longa. Então existem as duas possibilidades. E é muito comum as pessoas na hora da crise, na hora do sofrimento, na hora das adversidades, dizer ou se queixar para o cosmos, dizendo, não, a minha programação existencial, meu propósito de vida é muito complicado, é muito difícil, é quase impossível de se realizar. Na verdade, não existe isso na prática. A gente percebe que toda programação, todo propósito, ele é sim execuível, ele é capaz de ser realizado. Então não existe esse peso a mais ou algo que você não consegue fazer. Todo propósito tem relação com as suas capacidades e o seu fôlego evolutivo. Então ninguém tem uma missão de vida grande demais, difícil demais ou impossível de ser realizada. Calma. Por mais que a fase esteja complicada, seja difícil, entenda que ainda assim você é capaz de sair dessa e de dar a volta por cima. Não existe programação existencial excessiva. Cada um tem aquilo que precisa ser feito. Então, se a sua missão é grande, meus parabéns, é porque você tem capacidades, talentos e, vamos dizer assim, uma maturidade maior que o permite fazer tarefas também maiores. Então, não se desespere quando a coisa estiver difícil. Lembre-se que você tem potencial para sair dessa. Se não fosse assim, com certeza você não estaria aqui. Eu aposto que muitos vão estar se perguntando, peraí, mas eu não tive nenhuma experiência fora do corpo, ou eu também não tive nenhuma EQM, nenhuma experiência de quase morte. Como que eu faço para descobrir meu propósito existencial? Dá para saber sem ter algum tipo de fenômeno, sem ter algum tipo de contato com outras dimensões ou com o extrafísico? Sim, dá para saber. E como que se faz isso? Se faz através da autopesquisa, que vai levar ao autoconhecimento. E comece vendo os teus traços, ou seja, aquilo que você tem de positivo e aquilo que você tem de negativo. Popularmente se fala entre defeitos e qualidades. Nós chamamos de traços fardos ou traços imaturos e traços força, traços já bem desenvolvidos. Então, como é que você é? Você tem liderança? Você tem comunicabilidade? Você é intelectual? Você tem ética? Quais são os seus traços já bem desenvolvidos? Porque, em geral, a programação existencial ela é feita baseado nessas questões, no que a gente já tem de bom, que a gente já tem nas nossas habilidades que foram aí lapidadas vida após vida. É assim que o propósito existencial, que a missão de vida é construída, no que a gente já tem.
Por isso, como eu falei, não existe nenhuma que seja pesada demais ou irrealizável. Agora, é também importante analisar e você identificar no teu caso os teus traços fardos, os teus defeitos. Porque é justamente os traços força que vão ajudar a desenvolver ou a você ter mais experiência naquilo que você ainda não é bom. Então você é egoísta, tem muito apego, você é uma pessoa muito agressiva, né? Você é uma pessoa muito infantil. Como você é? Quais suas deficiências, suas lacunas? Porque muitas vezes é aí que vem a necessidade evolutiva, é aí que vem os problemas. Porque é nessas situações que você se obriga a superar aquele traço imaturo por meio das suas qualidades. Está entendendo? E uma outra forma de você avaliar também o seu propósito existencial é ver a sua retribuição pessoal. O que você já recebeu nessa vida que você ainda não retribuiu? Sim, retribuiu, doar de volta. Então você ganhou uma boa escolaridade, uma boa formação acadêmica, ou você ganhou livros, ou você ganhou uma família estável, você ganhou dinheiro, ou você tem uma vida mais bem organizada, ou tem uma companheira, um companheiro que te ajuda. Enfim, o que você tem na sua vida, seja dado de graça, ou seja uma conquista, e que você não pôde retribuir, você não pôde dar de volta para a coletividade e para as outras pessoas. Isso também diz sobre a sua programação existencial. Porque muito que a gente recebe não é só para o nosso umbigo, não é só para a nossa satisfação pessoal. Muitas vezes o que você está recebendo de bom é para que você retribua, para que você dê de volta para os outros. Então pense seriamente sobre isso. Parece uma coisa pequena, mas não é. Agora eu vou falar de um ponto aqui muito importante que boa parte das pessoas nem sabe que existe. E foi identificado através das experiências fora do corpo, provocadas de modo intencional, que é justamente o fato de que muitas pessoas planejam, às vezes com certos detalhes, a sua vida próxima. Então, esse planejamento pré-vida é chamado de curso intermissivo. Intermissão é o período entre vidas, ou o período entre missões. Então, realmente existe um curso mesmo preparatório para a próxima vida, onde existem várias matérias teóricas e práticas que as pessoas aprendem. Muitas vezes aprendem a sair do corpo ou estudam sobre isso, às vezes até estudam a própria profissão, já até para a pessoa ter mais familiaridade. Quando ela se conectar com aquela profissão futura, nessa vida, mesmo nova, ela já fica deslumbrada, ela sente afinidade. Então ela lida com várias questões de grupos, enfim. Existe uma série de assuntos abordados nesses cursos preparatórios pré-renascimento. É todo mundo que faz? Claro que não, é uma minoria. Porque justamente são pessoas que já têm algum mérito ou que já estão equilibradas após a morte. Lembrando, como eu já falei várias vezes aqui no canal, a grande maioria das pessoas fica muito perturbada após a morte e renasce assim. Ela não fica bem em momento algum. Então o primeiro pré-requisito para fazer um curso intermissivo é estar bem, é estar lúcida, estar equilibrada. E a partir de então, se ela tem alguns méritos, ela vai entrar nesse curso que existem vários níveis, desde níveis básicos até cursos intermissivos muito avançados. Tudo em relação ao estágio de evolução que uma consciência tem, e em relação também aos méritos que ela conquistou nas suas vidas passadas. Curso intermissivo é um assunto longo, é um assunto muito legal de se analisar. Já foi descoberto várias coisas através das experiências fora do corpo. Não dá para aprofundar aqui, eu só dei aqui um conceito que é importante de se dizer, porque muitas vezes você foi uma dessas pessoas que se planejou, que se organizou anteriormente à vida e que é possível sim se lembrar o que você fazia, o que você estudou, o que aconteceu nesse período entre as vidas. E é um tipo de memória das mais sérias que podem ter, porque ela vai te direcionar justamente para o que você deve fazer na vida atual. Já pensou ter acesso a esse tipo de memória? Curso intermissivo, como eu disse, é um assunto extenso. Vai ter vídeo no canal futuramente falando mais aprofundado sobre isso, até as formas de identificar se você é ou não uma dessas pessoas chamadas de intermissivistas ou desse grupo de pessoas que já se preparou, tá? Mas assim, isso vai ficar para o futuro.
Se você tiver interesse, escreva aqui, porque assim eu posso talvez agilizar ou antecipar esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bem? E um outro conceito muito relevante que não dá para deixar de falar quando se fala de propósito de vida ou programação existencial é justamente a questão do chamado completismo. Então, o que é o completismo? É o sucesso. É quando você cumpre satisfatoriamente a sua missão aqui. Como eu disse, a grande maioria não consegue, mas aqueles que conseguem, após a morte, ficam até mesmo no estado de euforia. Euforia pós-morte, euforia extrafísica, euforia multidimensional. Então a pessoa, sabe, tem um sentimento dentro dela de satisfação por ter cumprido, por ter realizado a sua tarefa aqui. E que não se engane, ela não fez assim de forma tranquila, sabe, com sombra e água fresca. Toda pessoa que cumpriu o seu propósito foi com muito esforço, com muito suor, com muita dedicação. Muitas vezes foi uma persistência diária que durou por anos, décadas e desafios que foram cumpridos. Então, é a coroação maior, é o mérito maior, você chegar no final da vida ou após a morte e saber que você foi um completista. E como é que você sabe? Tem um juiz? Tem um julgamento? Tem alguém que vai dizer para você? Não. A gente percebe pelas experiências fora do corpo que isso acontece naturalmente. A própria consciência sabe quando ela fez, quando ela realizou. Ninguém precisa avisar para ela, você foi completista, tá? Sua vida deu certo. Não, ninguém fala nada. É a satisfação do dever cumprido, da tarefa bem executada. E essa euforia, ela não tem preço, ela é maravilhosa, ela é extraordinária. No fundo, o que a gente está aqui ralando, se desenvolvendo é para quê? Para sermos completistas, para termos essa sensação de que tudo valeu a pena. E esse completismo também tem o nome técnico de complexes, ou seja, completismo existencial. A existência que foi completa. Então, se você está, como eu disse anteriormente, insatisfeito, se você está ali se sentindo deslocado, faça, se movimente, se agilize, porque ser completista não tem preço. Não tem preço. É a realização maior de uma vida inteira, que muitas vezes foi difícil, que foi sacrificada, que teve as suas, adversidades que às vezes foram enormes, mas mesmo assim, a consciência conseguiu dar a volta por cima e ser bem-sucedida. E tem uma frase que diz mais ou menos assim: não importa os vendavais ou as tempestades que você passou, o que importa é que você conseguiu trazer o barco. E é mais ou menos esse o sentido em relação à programação existencial. Não importa as adversidades que você teve, não importa os problemas que aconteceram no meio do caminho, o que importa é que você chegou ao final trazendo o barco ou fazendo aquilo que precisava ser feito. Você não tem ideia de qual que é o seu propósito existencial? Então fica aqui uma dica. Se você morresse agora, o que você se lamentaria? O que você falaria? Puxa, isso eu não fiz. Muitas vezes é aí que está a essência da sua proex. Obviamente que não seja algo fútil ou inútil. Não comprei a minha Ferrari. Não beijei a mulher mais bonita do mundo. Se não for nada tão bobo assim, tenha certeza que isso que você se lamentaria profundamente não ter feito tem total relação com a sua missão existencial. Outro ponto sério para ser falado, como dá para ver, esse vídeo aqui é muito sério e tem muitos pontos fundamentais. Mas existem várias atitudes que são contrárias ao propósito existencial ou que facilitam o nosso desvio, a nossa queda, o nosso morrer na praia ou aquela autossabotagem de puxar o próprio tapete. Então são as chamadas atitudes antiproexis ou anti-missão de vida. Então, quais atitudes você acha que desviam da nossa rota principal? Eu vou falar apenas algumas atitudes que têm certa relevância, mas não dá para abordar tudo aqui também. Caso você queira que faça um vídeo inteiro aprofundando os itens que nos desviam da nossa programação existencial, também, por favor, comente aqui no vídeo para eu saber que tem interesse, porque assim eu posso priorizar e fazer um vídeo dando detalhes e aprofundando esses temas. O primeiro ponto que desvia da nossa missão
é a chamada autocorrupção. Já citei brevemente em vários vídeos aqui que eu falo da pessoa se enganar, se autocorromper. Ela mesma é o próprio sabotador. Então quem vive se enganando, quem vive se tapeando, sabe, mentindo para si mesmo, não vai muito longe. Outro ponto que também desvia muito é o chamado assédio extrafísico, ou seja, os seres enfermos, os doentes astrais, espirituais, em outras dimensões que influenciam negativamente, ou melhor dizendo, que você deixa influenciar, que você deixa ser intruso ou se intrometer na sua vida. Existe um vídeo aqui no canal que fala um tanto sobre esses seres doentios que influenciam na nossa vida. Então, tá tanto aqui no card quanto na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Agora, o que fique bem claro, a culpa não é desses seres doentios de outras dimensões. A responsabilidade é nossa por não fazermos as defesas e o que é preciso para que eles não consigam manipular a nossa vida, tá certo? A responsabilidade é nossa. Uma outra atitude que desvia a nossa missão de vida é a chamada postura de murista ou murismo. O que é o murismo? É a pessoa que fica em cima do muro, não se posiciona para nada. Então tudo ela não sabe o que é certo, ela não fala o que ela gosta, sempre em cima do muro. E eu vou te dizer uma coisa caso você não saiba. Quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. Um outro ponto que interfere negativamente na programação existencial, o chamado perfeccionismo. Então, quem quer ser perfeito acaba sofrendo muito, nunca atinge os seus pilares, ou nunca atinge o seu ápice, por sempre não querer errar, temer o erro, não suportar frustrações, enfim. Perfeccionismo é uma atitude totalmente contrária à programação existencial. Você não vai cumprir a ProEx sendo perfeito, você vai cumprir sendo produtivo. Perfeccionismo paralisa, amedronta e só piora tudo. Uma outra atitude anti-ProEx que eu já até falei aqui, a ganância. Então uma pessoa muito ambiciosa que só pensa ali em dinheiro, poder e coisas do gênero, acaba naturalmente se desviando porque após a morte nada disso tem valor. Uma outra postura contrária ao nosso propósito existencial é justamente a pessoa que vive na melancolia ou no derrotismo. Sempre está vendo o pior, sempre está numa posição de vítima, sempre está vendo o lado obscuro das coisas. Então essa tristeza, esse derrotismo, essa melancolia só leva para baixo e só piora as coisas. Já que quase tudo no universo é energia, essa pessoa está sempre se afinizando e se conectando com padrões inferiores, densos e negativos. Então, isso é um baita item que desvia da nossa missão. Um outro ponto são as posturas autodestrutivas. Então, a pessoa que vive ali no cigarro, no álcool, nas drogas, nas posturas, de risco, então vive correndo no trânsito igual um doido, dirige a moto como se estivesse num grande prêmio, faz atitude de ficar subindo, escalando montanhas sem proteção, enfim, vive colocando a si mesmo em risco. Tudo isso pode dar muito prejuízo, a pessoa pode morrer antes da hora. Tudo isso também são itens aí clássicos que fazem a pessoa se desviar gravemente daquilo que precisava ser feito. E entre tantas coisas que a gente pode colocar, para encerrar aqui, eu vou citar só o infantilismo. Então a pessoa que não tem uma atitude madura, uma atitude adulta, que fica sempre sendo, parece que o eterno adolescente, ou a eterna criança que nunca cresce, que nunca amadurece, sempre fica ali em questões infantiloides, parece que está no mundo infantil ainda, parece que não assumiu de fato a sua maturidade maior. Essa também vai ter grande dificuldade de realizar aquilo que é mais sério na vida, porque responsabilidade parece que não combina muito com o seu temperamento. Enfim, temos muitas outras coisas para falar desses itens aí que atrapalham, mas que não dá para abordar tudo aqui, nem com muita profundidade, porque senão esse vídeo aqui seria muito grande. Mais um ponto fundamental a ser dito é que as experiências de quase morte e as experiências fora do corpo nos mostram que não é a crença que faz alguém ser completista. Não é o dogma, não é aquilo que você acredita que vai dizer se a sua vida vai ser bem sucedida ou não. Porque se fosse assim, a gente diria, olha, só os católicos são completistas, ou só os budistas, ou só os hinduístas,
Então não tem uma linha que vai dizer qual que é a certa. O que faz uma pessoa cumprir o seu propósito existencial, o que faz alguém cumprir a sua proexis, é a tua postura, é o nível de ética e o nível de desenvolvimento que você consegue abarcar em relação à sua vida. O que você fez de produtivo, o que você ajudou os outros. É esse crescimento íntimo que realmente conta. Muitas vezes a pessoa não fez nem muito na vida dela, mas ela foi completista. Por quê? Porque dentro das limitações que ela tinha, dentro das possibilidades, do que ela podia dar, ela fez o máximo. Então olha que coisa paradoxal. Uma pessoa tem uma programação existencial às vezes primária, sabe? Às vezes muito inicial mesmo. Mas mesmo assim ela cumpre satisfatoriamente e após a morte fica bem, fica eufórica, fica em êxtase. E aquela outra pessoa que é muito mais avançada, muito mais complexa, cheia de talentos que a outra não tinha, que veio com uma missão grandiosa aqui, falha e muitas vezes fica frustrada em melancolia após a morte. Então não é só também o nível de evolução que mostra o que dá certo ou não, é o cumprimento. De que adianta alguém cheio de coisa para fazer que colocou por terra, que não fez nada do que precisava, enquanto outra, mais limitada, que conseguiu satisfazer. Então entenda, gente, não é a tua crença, não é o que você acredita, não é nem isso que as EQMs mostram que é o primordial. O primordial é o desenvolvimento da consciência e aquilo que você conseguiu concretizar. Isso sim é o que vale. Crença é secundária, terciária. Para os amparadores, para o ser de luz, não importa se você estava na linha A, B ou C. Eles são universalistas, eles abraçam, abarcam todo mundo que está evoluindo, porque todos nós estamos em lutas internas, fazendo a nossa batalha em relação àquilo que a gente precisa superar dentro de nós mesmos. Então, é esse desenvolvimento que realmente conta. Fixe isso, porque isso é muito sério. Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que é a crença que vai salvar ela. Eu acredito em fulano, eu acredito em Beltrano. Não, porque o fato de eu ser evangélico que vai me salvar. Não. É o fato de eu ser budista que vai me levar para o caminho certo. Não é isso que realmente conta na vida após a morte. E por último, e não menos importante, eu vou dar a dica valiosa que eu falei aqui no começo do vídeo, para que a sua programação seja mais satisfatória possível, que é justamente focar na assistencialidade ou na fraternidade. Uma programação, uma missão de vida, quanto mais avançada ela for, mais ela envolve a fraternidade ou a mega fraternidade. Então ninguém veio para fazer algo grandioso para si mesmo. É sempre em favor dos outros, sempre em favor do bem comum. Então é muito difícil a gente errar fazendo assistência. Se você é egoísta, só pensa em você ou só pensa em alguns ali, poucas pessoas da tua família, preste atenção. Pode ser muitas vezes o gargalo que falta você superar. Quer ser completista? Quer ter uma vida após a morte satisfatória? Então foque o máximo que você puder aqui em ajudar os outros. Seja em tarefas de consolação, de poder dar a sopa, de poder dar uma necessidade mais primária, seja em tarefas mais avançadas de esclarecimento, de ensinar a pessoa a pescar, sabe? Mas a questão primordial é a assistencialidade é fundamental quando esse propósito não é medíocre. Então pense seriamente nisso. O que você está ajudando? Isso que eu estou falando tem total relação com um vídeo que eu até fiz aqui no canal dizendo qual que é a pergunta secreta da EQM. Vai lá dar uma olhada e você vai entender o porquê que isso pode alavancar o teu propósito existencial. Mas e você? O que você pensa de tudo isso? Você julga que tem uma programação existencial? Você sente que nasceu para fazer algo? Ou você deduz que você foi uma dessas poucas pessoas aí que se planejou, que fez um curso intermissivo? Onde você está inserido nisso tudo? Você está mais satisfeito ou está batendo uma forte insatisfação? Escreva aqui como você vê e como você está atualmente. Bom, espero que esses assuntos possam ter agregado para você. Se teve alguma informação aqui que te acrescentou algo, eu peço mais uma vez
curta esse vídeo e ajude com que outras pessoas também acessem. E se possível, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes ou outras pessoas que você julga que possa ter abertismo e que esses assuntos possam trazer um novo alento, novas possibilidades para esse indivíduo. Esse compartilhamento também ajuda demais. Então eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Eu desejo as melhores energias para você e até a próxima.